Simão Pedro, o príncipe dos apóstolos. Os escritores do Novo Testamento usaram 4 nomes diferentes com referência a Simão. Um é o nome hebraico, Simeon, Atos 15, versículo 14, que pode significar ouvir. O segundo era Simão, a forma grega de Simeon. O terceiro nome era Cefas, palavra aramaica que significa rocha. O quarto nome era Pedro, palavra grega que significa pedra ou rocha. Os escritores do Novo Testamento se referem ao discípulo com estes nomes mais vezes do que os outros 3. Segundo a Bíblia, seu nome original não era Pedro, mas Simão. Nos livros dos Atos dos Apóstolos e na segunda epístola de Pedro, aparece ainda uma variante do seu nome original, Simeão. Cristo mudou seu nome para Kefa, Cefas em português, como em Gálatas, que em aramaico significa pedra, rocha. Nome este que foi traduzido para o grego como Petros, através da palavra Petra, que também significa pedra ou rocha, e posteriormente passou para o latim como Petrus, também através da palavra Petra, do mesmo significado. A mudança de seu nome por Jesus Cristo, bem como seu significado, ganhou importância de acordo com a Igreja Católica. Quando Jesus diz: "Eu te declaro, tu és Kefa, e sobre esta Kefa edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão nunca contra ela." Pedro, assim como seu irmão André, antes de seguir Jesus, tinha sido discípulo de João Batista. Simão era pescador, teria nascido em Betsaida e morava em Cafarnaum. Era filho de um homem chamado João ou Jonas, e tinha por irmão o também apóstolo André. Quando Simão juntou-se aos apóstolos, ele tinha 30 anos, era casado, possuía 3 filhos. O seu irmão André e a mãe de sua mulher viviam com ele. Simão e André eram empresários da pesca e tinham sua própria frota de barcos, sendo sócios de pescaria dos filhos de Zebedeu. Sua esposa era de uma família rica e moravam numa casa própria, cuja descrição é muito semelhante a uma vila romana, na cidade romana de Cafarnaum. A esposa de Simão era uma mulher muito capacitada. Durante anos, ela trabalhou satisfatoriamente como membro do corpo feminino. E quando Pedro foi expulso de Jerusalém, ela o acompanhou em todas as suas jornadas às igrejas, bem como em todas as suas excursões missionárias. Convertido, despontou como líder dos 12 apóstolos. Foi o primeiro a perceber em Jesus o Filho de Deus, junto com seu irmão e os irmãos Tiago e João. Evangelista, fizeram parte do círculo íntimo de Jesus entre os 12, participando dos mais importantes milagres do Mestre sobre a terra. Simão era muito conhecido por todos os seus amigos, como sendo um companheiro impulsivo e errático. Em verdade que, mais tarde, Jesus deu importância nova e de maior significado ao apelido, conferido de uma maneira tão imediata. Segundo o relato no Evangelho de Lucas, Pedro teria conhecido o Mestre havia algum tempo, quando André o apresentou como segundo dos apóstolos. Naquele momento, Jesus deu a Simão o nome de Pedro, João 1, capítulo 28, e o fez com um sorriso, para ser uma espécie de apelido. Jesus, quando este lhe pediu que utilizasse uma das suas barcas de forma a poder pregar a uma multidão de gente que o queria ouvir. Pedro, que estava a lavar redes com Tiago e João, seus sócios, concedeu-lhe o lugar na barca, que foi afastada um pouco da margem. No final da pregação, Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo com as redes em águas mais profundas. Pedro disse-lhe que tentara em vão pescar durante toda a noite
e nada conseguira, mas, em atenção ao seu pedido, falo-ia. O resultado foi uma pescaria de tal monta que as redes iam rebentando, sendo necessária a ajuda da barca dos seus 2 sócios, que também quase se afundava puxando os peixes. Numa atitude de humildade e espanto, Pedro prostou-se perante Jesus e disse para que se afastasse dele, já que é um pecador. Jesus encorajou-o então a segui-lo, dizendo que o tornará pescador de homens. Nos evangelhos sinóticos, o nome de Pedro sempre encabeça a lista dos discípulos de Jesus, o que na interpretação da Igreja Católica Romana deixa transparecer um lugar de primazia sobre o colégio apostólico. Simão não era tanto um sonhador, mas ele não gostava de descer das nuvens do êxtase e do entusiasmo dos seus deleites teatrais para o mundo da realidade simples do dia a dia. Encontramos o relato do evento no Evangelho de Mateus 16, versículos 13 ao 19. Jesus pergunta aos seus discípulos em Cesareia de Filipe, depois de se informar do que sobre ele corria entre o povo: E vós, quem pensais que sou eu? Simão, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, versículos 15 e 16. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 16 ao 19. O Evangelho de João, bem como o de Lucas, também falam a respeito do primado de Simão. Deve ser exercido particularmente na ordem da fé, e que Cristo o torna chefe. Jesus disse a Simão, Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse: Apacenta minhas ovelhas. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti a fim de que tua fé não desfaceleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos, mais do que em Mateus 16, versículo 17 e 9. Esse texto é mais claro no que se refere ao primado que Cristo confere a Pedro, no próprio seio dos apóstolos, um papel de direção na fé. Era um homem de contrastes. Alguns versículos adiante leram: E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Era característico de Pedro passar de um extremo ao outro. Ao tentar Jesus lavar-lhe os pés, no cenáculo o imoderado discípulo exclamou: Nunca me lavarás os pés. Jesus, porém, insistiu, e Pedro disse: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. João 13, versículo 8 e 9. Na última noite que passaram juntos, ele disse a Jesus: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Marcos 14, versículo 29. Entretanto, dentro de poucas horas, ele não somente negou a Jesus, mas praguejou. Marcos 14, versículo 71.
Este temperamento volátil e imprevisível muitas vezes deixou Pedro em dificuldades. Simão Pedro era um homem impulsivo, um otimista. Ele havia crescido dando a si próprio a indulgência de ter sentimentos fortes. Estava constantemente em dificuldades, porque persistia em falar sem pensar. Essa espécie de descuido também trazia complicações, umas após outras, para todos os seus amigos e condiscípulos. Tem sido motivo para o mestre, muitas vezes, haver chamado suavemente a sua atenção. A única razão pela qual Pedro não entrava em maiores complicações, por falar sem pensar, era que desde muito cedo ele aprendera a conversar sobre muitos dos seus planos e esquemas com o seu irmão André antes de aventurar-se a fazer propostas em público. Pedro dominava a narrativa dos evangelhos. Era o primeiro a falar, era o primeiro a agir. Era impulsivo, tempestuoso, talentoso, entusiástico, extremista e extrovertido. Porém, com tudo isso, Pedro se mostrava uma pessoa humilde e sensível. Uma leitura cuidadosa dos evangelhos e do primitivo segmento de Atos tenderia a apoiar a tradição de que Pedro foi figura preeminente da igreja primitiva. Pedro sempre foi mencionado como o primeiro dos apóstolos em todas as passagens do Novo Testamento e um membro do círculo interno de Jesus com Tiago e João. Daqui em diante, Pedro é o mais notável dos 12 apóstolos. Percorreu toda a Galiléia ao lado de Jesus como seu discípulo. Ouviu todas as parábolas, assistiu a todos os milagres e provavelmente hospedou Jesus em sua casa, pois sempre Jesus voltava para Betsaida. Simão foi o apóstolo escolhido para liderar os primeiros propagadores da fé cristã pelo mundo. Jesus, além de mudar-lhe o nome, o escolheu como chefe da cristandade aqui na terra. Mateus 16, versículos 18 a 19. O livro de Atos acentua as viagens de Paulo, mas Pedro também viajou extensamente. Ele visitou Antioquia, Gálatas 2:11, Corinto, 2 Corinto 1:12 e talvez Roma. Pedro sentiu-se livre para servir aos gentios. Atos 10. Mas ele é mais bem conhecido como o apóstolo dos judeus. Gálatas 2, versículo 8. À medida que Paulo assumiu um papel mais ativo na obra da igreja e à medida que os judeus se tornavam mais hostis ao cristianismo, Pedro foi relegado a segundo plano na narrativa do Novo Testamento. Ele foi o primeiro entre os apóstolos a confessar de todo o coração, reconhecer a combinação da humanidade e da divindade em Jesus. Ele é mencionado mais do que qualquer outro discípulo e estava ao lado de Jesus na transfiguração, na cura da filha de Jairo, na agonia do Jardim das Oliveiras. Ele ajudou a organizar a última ceia e teve um papel relevante na paixão. Quando o mestre foi preso, ele cortou com espada a orelha direita do escravo do sumo sacerdote Malcos, tendo um de seus momentos controvertidos. Enquanto Jesus pendia na cruz, Pedro estava provavelmente entre o grupo da Galiléia que permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Lucas 23, versículo 49. Em 1 Pedro 5, versículo 1, ele escreveu: Eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Depois da morte de Jesus, Pedro, muitíssimo abalado, recebeu do Senhor Jesus uma mensagem de renovação e de confiança. Marcos 16, versículo 7. Porque negou intempestivamente ao Mestre, negando a Jesus 3 vezes, como havia predito Jesus, e depois chorou amargamente, caindo em si e com o apoio compassivo e sensível de André. Ele tomou de volta o caminho das redes de pescaria,
voltando a viver como pescador, enquanto os apóstolos permaneciam estáticos, à espera de saber o que viria depois da crucificação. Quando ficou totalmente seguro de que Jesus o havia perdoado e de que tinha sido recebido de volta ao aprisco do Mestre, o fogo do reino queimou de um modo tão brilhante dentro da sua alma que ele se tornou uma luz grande e salvadora para milhares de almas na escuridão. Após a ressurreição, Pedro foi à tumba com outro discípulo, provavelmente João, logo após ter sido informado por uma das mulheres. A primeira aparição do Cristo ressuscitado foi perante Pedro antes dos outros discípulos, quando estava só junto ao mar Tiberíades, entregando-lhe a chave da igreja. João 21, versículo 3. Dando a Pedro o famoso comando: alimente meu rebanho, cuide do meu rebanho, alimente o meu rebanho. Várias vezes, imediatamente após a ressurreição, Pedro é inquestionavelmente o líder dos apóstolos. Ele sugeriu que os apóstolos procurassem um substituto para Judas Iscariotes. Atos 1, versículos 15 ao 22. Depois da ascensão, presidindo a Assembleia dos Apóstolos, que escolheriam Matias para substituir Judas Iscariotes, apareceu para explicar a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos 2, versículo 14. Fazendo seu primeiro sermão e peregrinou por várias cidades. Embora 120 seguidores de Jesus tenha recebido o Espírito Santo no dia do Pentecoste, a Bíblia registra as palavras de Pedro. Atos 2, versículo 14 a 40. Ele e João foram os primeiros a realizar um milagre, depois do Pentecoste, curando um paralítico na Porta Formosa. Atos 3, 1 ao 11. Em seu primeiro discurso, se converteram mais de 3.000 almas. Curou o coxo na porta do templo. Pedro começou a pregar ousadamente. Pessoas eram curadas. Pedro e João foram enviados a Samaria porque muitos irmãos se converteram. Eles oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Também em Samaria, um homem chamado Simão ofereceu-lhe dinheiro para que lhe vendesse o poder de dar o Espírito Santo às pessoas. Atos 8, versículo 1. Passou por Lida, onde curou Enéas. Ressuscitou Dorcas, que era discípulo em Jope. Em Cesareia, teve uma visão que deveria visitar Cornélio, um centurião da corte italiana. Foi quando Jesus lhe revelou a salvação dos gentios. 3 anos depois, ocorreu o primeiro encontro entre Pedro e Paulo em Jerusalém. Gálatas 1, versículo 18. Encontrou-se com Paulo em Jerusalém e apoiou a iniciativa deste, Paulo de Tarso, de incluir os não-judeus na fé cristã, sem obrigá-los a participarem dos rituais de iniciação judaica. Embora Pedro e Paulo tivessem temperamento e educação muito diferentes, até mesmo em teologia, eles trabalharam juntos e harmoniosamente nos seus últimos anos para a edificação das igrejas. Ele continuou o seu apostolado em Jerusalém e seus esforços missionários, inclusive viagens às cidades pagãs como Antíoque, Corinto e eventualmente Roma. Ele fez referência à cidade eterna na sua primeira epístola, fazendo notar que ele estava escrevendo da Babilônia, nome dado a Roma pelos primeiros cristãos. Pedro foi um instrumento para trazer o evangelho a todos, batizando o pagão romano Cornélios. Após o encontro com Paulo, foi preso por ordem do rei Agripa I e depois de solto da prisão em Jerusalém, quando um anjo o livrou da prisão, o apóstolo teria viajado até Roma e aí permanecido até ser expulso com os judeus e cristãos pelo imperador Cláudio, época em que haveria voltado a Jerusalém
para discutir sobre a circuncisão, onde ocorre o primeiro concílio, Atos 15, e discutir sobre os rituais judeus em Jerusalém. Houve um grande conflito entre Paulo e Pedro, Gálatas 21, versículo 11. Pedro submeteu-se ao apóstolo mais novo, ficando para sempre seu amigo. 2 Pedro 3, versículo 15. A Bíblia atesta que após esta reunião, Pedro ficou em Antioquia, como o seu companheiro de ministério Paulo afirma em sua carta aos Gálatas. Então, sendo encaminhado a Roma durante o reinado de Cláudio, onde passou a viver. Ali fundou e presidiu a comunidade cristã, base da Igreja Católica Romana, sendo fundador, junto com Paulo, da Igreja de Roma, considerada a única comunidade cristã do mundo fundada por mais de um apóstolo e a única do Ocidente instituída por um deles, sendo concedido a Simão o título de Príncipe dos Apóstolos. Esse título é um tanto tardio, visto que tal designação só começaria a ser usada cerca de um século mais tarde, suplementando o de patriarca, agora destinado a outro uso. Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Essa circunstância é importante, pois daí provém a primazia do Papa e da Diocese de Roma sobre toda a Igreja Católica. Posteriormente, esse evento originaria os títulos Apostólica e Romana. No Concílio de Jerusalém, a sua orientação foi para que a nova Igreja convertesse a todos e se tornasse universal. Por essa razão, desde a antiguidade, a comunidade de Roma, chamada atualmente de Santa Sé pelos católicos, teve o primado sobre todas as outras comunidades locais, dioceses. Nessa visão, o ministério de Pedro continua sendo exercido até hoje pelo bispo, segundo o catolicismo romano, assim como o ministério dos outros apóstolos é cumprido pelos próprios bispos unidos a ele, que é a cabeça do colégio apostólico, do colégio episcopal. A sucessão papal de Pedro começou com São Lino, ano de 67 d.C., e atualmente é exercida pelo Papa Bento XVI. Os católicos consideram Pedro como o primeiro bispo de Roma, sendo por isso o primeiro Papa da Igreja Católica. Escreveu 2 epístolas, uma dirigida aos cristãos judeus dispersos da Ásia Menor. O Novo Testamento inclui 2 epístolas cuja autoria é atribuída a Pedro: a primeira epístola de Pedro e a segunda epístola de Pedro. Segundo o Novo Testamento e mais especificamente os 4 evangelhos. A tradição da Igreja Católica Romana afirma que depois de passar por várias cidades, Pedro haveria sido martirizado em Roma no tempo do grande imperador Nero. A data real do martírio, de acordo com um cruzamento de datas feito por alguns arqueólogos, seria 13 de outubro de 64 d.C., onde pediu aos carrascos para ser crucificado de cabeça para baixo. João 21, versículo 18 e 19, por se julgar indigno de morrer na mesma posição de Cristo Salvador, em volta de 64 d.C. a 67 d.C. Dia 29 de junho foi feito o traslado dos restos mortais de Pedro e Paulo para a estada dos mesmos nas Sebastião durante a perseguição do imperador romano Valeriano em 257. E no dia em que teve a vida ceifada, sua esposa foi atirada às bestas selvagens na arena de Roma. Pedro teria sido sepultado em Roma, na colina onde é hoje o Vaticano. Desde a Reforma, teólogos e historiadores protestantes afirmaram que Pedro não teria ido a Roma. Esta tese foi defendida mais proeminentemente Ferdinand Christian Bauer, da escola Tübingen.
Outros, como Heinrich Dressel, em 1872, declararam que Pedro teria sido enterrado em Alexandria, no Egito ou em Antioquia. Hoje, porém, os historiadores concordam que Pedro realmente viveu e morreu em Roma. O historiador luterano Adolf Harnack afirmou que as teses anteriores foram tendenciosas e prejudicaram o estudo sobre a vida de Pedro em Roma. Sua vida continua sendo objeto de investigação, mas a partir da década de 1950 intensificaram-se as escavações no subsolo da Basílica de São Pedro em Roma. Após extenuantes e cuidadosos trabalhos, inclusive com remoção de toneladas de terra que datava da corte da colina vaticana para a terraplanagem da construção da primeira basílica na época de Constantino. A equipe, chefiada pela arqueóloga italiana Margherita Garducci, encontrou o que seria uma necrópole atribuída a Pedro, inclusive uma parede repleta de grafitos com a expressão Petros N, que em grego significa Pedro está aqui. Também foram encontrados em um nicho fragmentos de ossos de um homem robusto e idoso, entre 60 e 70 anos, envoltos em restos de tecido púrpura com fios de ouro que se acredita com muita probabilidade ser de Pedro. Então ficou tradicionalmente reconhecido como provável túmulo do apóstolo e é autenticado por muitos historiadores. É festejado no dia 29 de junho, um dia de importantes manifestações folclóricas, principalmente no Nordeste brasileiro, e suas relíquias estão debaixo do altar de São Pedro. Na arte litúrgica da Igreja Católica, Pedro é mostrado como um velho homem segurando uma chave e um livro. Seus símbolos são uma cruz invertida, um barco de Jesus, e um galo, tripla negação de Jesus.